Reunião decisiva para futuro financeiro. Vasco formaliza interesse em Davi Luiz e acerto encaminhado para jogo em Manaus. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal trazendo novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do Legítimo Clube do Povo e desejar uma excelente semana, que já começa nesta segunda-feira, dia 23, com uma importante reunião para decidir o futuro financeiro do Vasco em virtude da recuperação judicial. O Vasco decide nesta segunda-feira futuro financeiro esportivo em reunião crucial do Conselho Deliberativo na sede da Lagoa. E é claro que nós vamos estar de olho em todas as informações desta reunião e das decisões para trazer as novidades para você. Primeiramente, o Vasco terá essa reunião hoje para decidir o pedido de recuperação judicial, porque o clube estima 500 milhões em receita em 2025. Mas a metade desse valor será destinada para o pagamento de dívidas a curto prazo. Com a aprovação da recuperação judicial, o Vasco espera reestruturar suas finanças e obter fôlego para investir em reforços. A decisão será crucial para o futuro financeiro e esportivo do clube. Informação vinda primeiramente do jornalista Gilmar Ferreira. Então, óbvio que a gente vai estar de olho sobre esta decisão do Conselho Deliberativo logo mais. De fato, a previsão é que em receita, venda de jogador, premiação, Vasco tenha 500 milhões de receita em 2025 e busca essa negociação também em relação às dívidas de curto prazo. O fato é que também tem a questão de toda negociação para um futuro investidor da SAF. Sabemos que nesse momento a preferência do torcedor também é o bilionário grego Evangelos Marinakis. Informação que nós trouxemos que recebeu aí uma injeção de ânimo do seu filho Miltiades Marinakis, que deseja muito, tocar os negócios do pai aqui no Brasil e tem como principal alvo a compra do Vasco. As negociações estão tudo ali em fase inicial, em conversa, em troca de documentos, não só com Evangelos Marinakis, mas também com outros interessados na SAF por conta do NDA, o acordo de confidencialidade. Bom, mudando aqui de assunto em relação a essa questão da decisão da reunião de hoje, venda da Vasco SAF, vamos falar sobre mercado da bola. Uma informação que veio da galera do Lance.net, que até nos traz uma certa surpresa, é sobre negociação para a contratação do atacante Marcos Paulo do Atlético de Madrid. Segundo detalhes, é sobre empréstimo com 60% do salário do jogador, que tem passagens pelo Fluminense, formado nas categorias de base do Fluminense, e passagens pelo São Paulo. Trazendo aqui um resumo bem básico da carreira do jogador, que tem 141 jogos e 14 gols. Não teve ali muitas oportunidades no Atlético de Madrid e tem desejo, de voltar a atuar no futebol brasileiro e ver com bons olhos a cidade do Rio de Janeiro. São fatores que podem colaborar na negociação. Marcos Paulo é considerado um atacante versátil, capaz de atuar pelas pontas e também como atacante. Apesar de ter tido poucas oportunidades no Atlético de Madrid, acumulou experiências em ligas como passagem pelo futebol português e espanhol e também atuando, obviamente, no futebol brasileiro. Ele que tem uma dupla nacionalidade, ele também é português. Tem o seu desempenho no Fluminense, destacou com a contribuição
ofensiva, especialmente considerando a sua juventude na época. Atualmente, seu valor de mercado é de 1 milhão de euros. É basicamente ali entre 6 e 7 milhões de euros. Seria uma aposta basicamente para o ataque, né? Por conta de não ter tido minutos lá no Atlético de Madrid. Passando aqui a informação do atacante Marcos Paulo, vamos agora falar sobre o principal objetivo, né? A prioridade do Vasco nessa janela de transferência é um zagueiro. Tem ali nomes na lista do técnico Fábio Carille, jogadores que ele já teve oportunidade de trabalhar em conjunto, como Fabian Balbuena, do Dinamo Moscou. Tem o nome do Pablo também, zagueiro que estava emprestado pelo Botafogo, para o Botafogo, emprestado do Flamengo para o Botafogo. O Pablo que teve nesse período no Botafogo uma série de lesões, né, está recuperado, teria possivelmente uma oportunidade. E também muito se falou do zagueiro Gil, sendo que o mesmo, né, deve ter a oportunidade, deve se manter no Santos. E com isso, se tratando de zagueiro experiente, surgiu uma oportunidade de mercado, jogador que vem recebendo sondagens de outros clubes e principalmente do Fortaleza. Eu estou falando do experiente jogador de 37 anos, Davi Luiz, com passagem Arsenal, Chelsea, campeão, passou também pela seleção brasileira. E, claro, vindo do Flamengo, fica esse questionamento ao torcedor. Aceitaria Davi Luiz para ser o novo reforço do Vasco na próxima temporada? É um jogador que chega já numa certa idade, teve também algumas lesões recentemente. É um jogador que, se a gente for buscar, tirando essa questão de vir do Flamengo, que traz experiência, liderança, vestiário, e é um jogador que, como pessoa, também é uma excelente pessoa, né? E pode ajudar a agregar bastante na questão experiência, que é o que o Vasco vem buscando no momento. Trazendo essa informação que primeiro foi confirmado pelos amigos do canal Na Torcida Vascaínos. O Vasco formalizou o interesse no jogador e espera agora buscar avançar as negociações. O Vasco trouxe, nesse momento confirmado, o zagueiro Lucas Freitas, de 23 anos. Já tem um acordo, né, basicamente com o jogador vindo do Juventude, acertado 50% com o Palmeiras, né, do passe do jogador. E o fato é que o técnico Fábio Carille tem como a prioridade e objetivo zagueiro experiente. O Vasco vai manter no elenco João Vitor, a princípio Maicon e Léo, e os jovens da base, né, o Luiz Gustavo e o Lincoln. Portanto, é a base de zaga do setor defensivo que o Vasco tem até o momento. Lembrando que Davi Luiz chegou ao Flamengo em 2021, teve a sua saída anunciada nesse último final de semana, fez 132 jogos com a camisa do clube, 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, tem 4 gols e deu 2 assistências. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso giro de notícias, falar sobre acerto encaminhado para levar o jogo contra o Madureira no dia 22 de janeiro para Manaus. A partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara deverá ser disputada na Arena Amazônia. A mudança ainda não foi oficializada, mas a expectativa é que ocorra nos próximos dias. A administração da Arena já informou que o estádio estará disponível nesta data e não haveria nenhum empecilho para a realização da partida. Então, portanto, acerto encaminhado para o Vasco jogar na Arena Amazônia. Então, alô e um abraço para todo torcedor manauara, todo torcedor off-Rio que acompanha a gente aqui. Aproveite, comente aqui de onde você está nos acompanhando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. À tarde eu volto com mais informações.
Então tá aí, torcedor vascaíno, esse aí é o nosso vídeo de notícias aí do Vascão da Gama, e eu quero a sua opinião aí, se o Vasco está se reforçando bem, o que você está achando do Vasco, né, as movimentações que o Vasco vem fazendo nesta janela de transferência até o momento, né, poucas contratações, as saídas já de alguns jogadores, mas aí, como que tá? Quem chegou, os técnicos, o que você gostou, o que você buscaria a mais, e os nomes que estão sendo sugeridos aí, que o Vasco está interessado, se é uma boa opção para o Vasco investir ou não para a próxima temporada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações.